acompanha conosco a leitura. Vou fazer leituras em alguns textos, então se você tiver a Bíblia em mãos, vai ser mais proveitoso. Olha, se você a tiver também aí, de repente, digital, também é muito útil, vai ser proveitoso para você também. Amém? Tome comigo a palavra, abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo amado, o discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava. Essa epígrafe identifica o apóstolo João no Novo Testamento, nos textos de sua autoria, quando ele fazia referência de si mesmo. E João, que nos escreveu o Evangelho, o seu relato, o último a escrever, ele escreveu para nos revelar Jesus Cristo como divino, Jesus Cristo como Filho de Deus, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, o Deus que se fez homem, o Deus de longe que também é de perto, o Deus que se importa, o Deus que chega até onde nós precisamos, aleluia, e Ele está aqui. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo de número 11, versículos 17 e 18, nós tomaremos como leitura base para ministração, para reflexão, que faremos com você nessa manhã, dando sequência a um estudo, a um exame que nós vimos fazendo acerca de Maria de Betânia, sua família, e daí tirando lições para a nossa vida, lições para o nosso crescimento. Certamente o Senhor, Ele tem uma palavra reservada para o teu coração nessa manhã. Ele tem uma palavra reservada especialmente para a tua vida nesta manhã. Querido, tome comigo a palavra, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo de número 11, versículos 17, versículo 18, diz-nos assim a palavra: ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. Oh, glória a Deus. Pai amado e santo, ó Senhor, na dependência do Senhor, na dependência do Teu Espírito, Pai, estou aqui, Senhor. Estamos aqui desejosos de ouvir o Senhor falar a Sua palavra. Oh, glória! Teu falar, Senhor, é que é importante. O Teu falar o nosso coração, Pai. Oh, aleluia, que comunica a vida, é que comunica a salvação, Senhor. Queremos ouvir, Pai, necessitamos de ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, conosco, nos abre a porta da palavra, nos dá o poder da mensagem e envia, Senhor, nessa manhã a Tua palavra, que ela vá de encontro a cada vida, a cada coração, e ela gere, e ela produza, segundo o Teu querer, a Tua vontade que é boa e perfeita, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Querido, querida, nós estamos com o Senhor Jesus Cristo, chegando na aldeia de Betânia. Nós estamos com o Senhor Jesus Cristo, atendendo a um chamamento de 4 dias, quando lhe disseram que o seu amigo mesmo, amigo querido, amigo Lázaro, ele jazia muito e gravemente enfermo. E o Senhor Jesus, ao saber dessa notícia, ainda no início do capítulo, ele responde de forma muito clara, que diz o versículo 4, ao saber do ocorrido, disse Jesus, essa enfermidade não terminará em morte. Ele está dizendo assim, a morte não vai escrever a palavra final nessa história. A morte não dará a última palavra na narrativa da vida. Jesus, ele está afirmando aqui profeticamente aquilo que ainda 4 dias depois irá acontecer. Porquanto ele diz assim, essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus. Sabe, até a enfermidade trabalha para a glória de Deus. Não só a enfermidade, mas
todas as coisas trabalham para a glória de Deus. A palavra nos diz que todas as coisas cooperam, trabalham conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Creia na palavra. Olha as circunstâncias da tua vida. Todas as coisas, receba a palavra, cooperam, contribuem, querendo, não querendo, porque Deus tem o controle de todas as coisas, e Ele conduz todas as coisas para o bem, Ele conduz todas as coisas para abençoar-nos. Louvado seja o seu nome, porque no seu propósito de nos amar, no seu propósito de nos socorrer, Ele não nos abandona jamais, mas Ele faz com que todas as circunstâncias concorram, contribuam, trabalhem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama o Senhor, se o teu coração está cheio de amor pelo Senhor, aleluia, recebe essa novidade de Deus. Tudo vai contribuir para o teu bem, tudo vai contribuir para o teu bem. Você não chorará para sempre, você não sofrerá para sempre, porque há um tempo, até o choro tem um tempo, até a aflição tem um tempo. O choro pode durar uma noite, mas tem um tempo de alegria ao amanhecer. Ou é para o teu bem, é para o propósito perfeito de Deus na tua vida. Por isso Jesus diz, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, glória, para que o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo que se fez carne, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aleluia. Às vezes passar por circunstâncias adversas não entendemos, não compreendemos, sofremos e até perguntamos, Senhor, por quê? Recebe a palavra, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio das circunstâncias, por meio até da enfermidade, por meio até da morte. A morte não vai escrever o fim. Sabe, Jesus está indo finalmente a Betânia, e ao chegar em Betânia que ficava a 15 estádios de Jerusalém, isso dá 3 quilômetros, é pertinho, não é? É daqui para Vila Raul, é pertinho, muito próximo, era a aldeia de Betânia, de onde de Jerusalém. Era uma vizinhança muito grande, e é por conta dessa vizinhança que Jesus, ele quando ia para Jerusalém, e geralmente ele ia em ocasiões de festa, geralmente Jesus ia para Jerusalém em momentos especiais. Havia ocasiões festivas em que toda a nação de Israel ia por costume, por tradição e até em obediência às ordenanças da lei de Moisés, eles iam para Jerusalém. Assim era na Páscoa, assim era na festa das cabanas, não é? Nos tabernáculos. O povo de Deus se reunia ali naquelas ocasiões festivas, nas festas da colheita, da apresentação das primícias. O povo de Deus se congregava ali para celebrar ao Senhor. Mas quando Jesus ia para Jerusalém, ele costumava pousar em Betânia, porque Betânia, sendo 3 quilômetros, tão próxima de Jerusalém, e tendo Jesus ali amigos que o recebiam, amigos que o acolhiam, Jesus ele costumava então pousar na casa daquela família de Lázaro, de Marta e de Maria, ali em Betânia. E aquela família, ela é uma família que contribuía para o ministério de Jesus Cristo. Aquela família apoiava o ministério de Jesus Cristo. Aquela família, ela acolhia o ministério de Jesus Cristo. Eles eram amigos de Jesus, sabe? E coisa gloriosa é você ser amigo de Jesus. Provérbios nos diz que ao homem não é bom ter muitos amigos, mas tem o amigo. Tem um amigo especial, tem um amigo que é mais chegado, tem um amigo que é mais precioso que um irmão, e esse amigo é Jesus. Ele disse aos seus discípulos: vocês me chamam de mestre, e eu sou, mas eu vos tenho chamado de amigos. Amigos, não vos chamo de servos, mas eu vos chamo amigos, sabe? Deus, ele quer ser teu amigo, aleluia. Jesus te constitui seu amigo, amigo verdadeiro, amigo fiel. E esse Jesus que é amigo, olha como é a amizade dele. Ele diz: ninguém, aqui no Evangelho de João, ele vai declarar: ninguém tem maior amor do que este, o de dar a sua vida pelos seus
amigos. Aleluia. O primeiro homem que é identificado na Bíblia como amigo de Deus, porque é Deus quem o identifica, é Abraão. Ele diz: Abraão, o meu amigo. Esconderia eu alguma coisa de Abraão, o meu amigo? Oh, amigo de Deus. Queira ser amigo de Deus. Diga: Senhor, eu quero ser teu amigo. Ah, Senhor, eu quero a tua amizade. E amigo querido, você não constitui da noite para o dia. Amigo, você não compra. Amigo, você constrói uma vez a cada vez, uma vez a cada dia. É uma construção que leva a vida. Eu tenho amigos de muitos anos já. Eu tenho amigos de décadas, eu já não sou tão jovem, então eu posso te afirmar que eu tenho amigos de mais de 30 anos de amizade, amigos de muitos e muitos anos, amigo companheiro, que você vai construindo amizade ao longo da caminhada, ao longo da vida. Sabe, Lázaro, Marta e Maria, eles tinham em Jesus o amigo da sua família, o seu amigo, aquele amigo tão chegado era Jesus. E quando essa família está em crise, quando essa família está em luto agora, Jesus, ele se aproxima dessa família. Jesus, ele 4 dias recebeu o chamamento, mas ele terminou aquilo que estava por fazer. Jesus, ele tem o controle do tempo, ele tem o controle da cronologia da vida, e no momento certo, ele não chega com 2 dias, ele não chega com 24 horas, ele chega na hora certa, ele chega no momento certo. Não vai terminar em morte, mas é para a glória de Deus. Ele sabe ter o controle de todas as coisas, ele é verdadeiramente teu amigo. E quando ele chega ali em Betânia, ao chegar, diz aqui, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Significa que quando o primeiro mensageiro chegou onde Jesus estava, Lázaro já havia morrido. Quando aquele mensageiro estava falando com Jesus, Lázaro estava no processo do sepultamento. Já era muito tarde quando a mensagem tinha chegado a Jesus, e é por isso que ele diz: não terminará em morte, porque Jesus já sabia que Lázaro estava morto. Quando a notícia chegou, ele já tinha conhecimento da situação de Lázaro, ele já tinha conhecimento daquilo que se passava lá em Betânia, e Jesus diz: mas a morte não vai escrever a palavra final, mas é para a glória de Deus. E ao chegar em Betânia, ao ir de encontro a Lázaro, mesmo Lázaro estando morto, Jesus, ele vai ali com um propósito, porque Jesus, ele tem propósitos na nossa vida. Sabe, Lázaro está morto, mas Jesus tem propósito na vida de Lázaro, e ele vai de encontro a Lázaro. Ali em Betânia, nós percebemos que a morte, pelo menos na palavra, ela surge por 2 ocasiões em Betânia. O primeiro momento em que o Evangelho vai mostrando a presença da morte em Betânia é quando o Senhor Jesus Cristo, ele estando em Betânia, se dirige ao templo em uma dada ocasião. E eu quero trazer aqui com você essa passagem na Bíblia. Tome comigo Marcos, Evangelho de Jesus, segundo nos escreve o evangelista Marcos, também no capítulo 11, não é? Mesmo número do capítulo onde estamos no Evangelho de João. E aqui, a partir do versículo de número 12, eu quero ler a palavra com você. E diz aqui a palavra, Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 11, versículo 12, quando Jesus ele vai purificar o templo. Está escrito: no dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, veja, Jesus está em Betânia nessa ocasião também. Jerusalém estava em festa, e é dito no dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, eles tinham um percurso pela frente de 3 quilômetros. É dito: Jesus teve fome, ele estava em carne, e estando em carne naquela caminhada, Jesus, ele sente fome, e avistando ao longe, quem sabe ali ao largo do caminho, uma figueira com folhas, ele foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era a época de figos. Então
diz a palavra, a repreendeu: nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isso. E o versículo 15 diz: assim que chegou a Jerusalém, Jesus entrou no templo. Veja, ele fazia o percurso de Betânia para o templo de Jerusalém. Era tempo de Páscoa, é o começo do ano, ali em março, abril, para nós aqui era a Páscoa, acontecia a Páscoa, naquele período em que Jesus sai de Betânia e vai a Jerusalém, tendo fome, vendo uma figueira cheia de muitas folhas lá no caminho, muito bonita. Ele vai até ela na expectativa de comer figos, na expectativa de saciar a fome que ele tinha, e indo até aquela figueira, ele nada encontra, e não encontrando nada, ele diz: nunca mais nasça fruto de ti, nunca mais ninguém coma de ti algum fruto. E os discípulos estavam ouvindo isso, e o versículo de número 20, mais adiante, diz assim: e caminhando eles pela manhã, era o outro dia, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. E observando-lhe Jesus: tende fé em Deus, e com toda a certeza eu vos asseguro, se qualquer pessoa ordenar a este monte: levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que se pede, assim se lhe será feito. Portanto vos afirmo, no versículo 24, tudo quanto em oração pedirdes, tende fé que já o recebeste, e assim vos sucederá. Querido, querida, veja, Jesus está em Betânia, e aqui você vê uma situação de morte. A figueira que morre, a figueira que tinha num período em que normalmente a figueira começava a colocar suas primeiras folhas, ali no período da Páscoa, março, abril, as figueiras começavam a produzir suas folhas, e as folhas, elas precedem os frutos. É assim com a figueira. Primeiro, ela começa a colocar uma folhagem bela, uma folhagem bonita, e vai se desenvolvendo aquela folhagem, de modo que meses depois, meses mais adiante, aquela folhagem, ela agora está acompanhada de muitos frutos. No mês de junho é que a figueira estará plena. No mês de junho, veja, de março, abril até junho, lá em junho a figueira estará com a sua folhagem plena, mas não só folhagem, ela também terá muitos figos, ela terá muitos frutos. E assim, quando Jesus, ele observa ainda em março, ainda em abril, e o texto diz: não era tempo de figos. Veja, não era a época de figos, diz o versículo 13, ele fecha ali a parte B do versículo afirmando: não era época de figos. Mas e por que Jesus, sabendo que não era época de figos, ele vai em busca de figos naquela figueira? Será que Jesus não sabia essas informações? É bem verdade que ele sabia. É ele o criador da figueira, foi ele que imaginou a figueira, foi ele que deu forma ao DNA, que urdiu a figueira, ele sonhou com a figueira, foi ele que sonhou com o sabor dos figos, com o formato e a cor do figo, foi ele que nutriu o figo, é ele que criou todas as coisas, e ele, criador de todas as coisas, ao ver aquela figueira não sendo época de figos, aí você diz: e por que é que Jesus vai buscar figos quando não era época de figos? Querido, é porque as folhagens, as muitas folhas que estavam naquela figueira, diz o texto: e avistando de longe uma figueira com folhas. E aqui está a chave: a figueira tinha muitas folhas. E quando a figueira estava plena de folhas, ela estava anunciando, dizendo: eu tenho figos. Ela dizia para a natureza, ela dizia para os passarinhos, ela dizia para os transeuntes que passavam ao largo do caminho, ela dizia para os famintos: pode vir que eu tenho alimento.
pode vir a mim que eu tenho provisão, pode vir a mim, as minhas folhas estão propagando, estão propalando que eu sou frutífera, que eu tenho muitos figos, que eu tenho alimento. E é por isso que Jesus vai até aquela figueira, porque aquela figueira com as suas folhas era um painel, era um cartaz ao longo da estrada que dizia: pode vir matar a fome, porque tem alimento esperando por você. E quando Jesus vai ali e não encontra os figos, não encontra o fruto, ele entende que aquela figueira, ela tinha um grave problema. Aquela figueira, ela era infrutífera. Aquela figueira, ela investia os recursos da terra, ela investia os recursos da vida na aparência. Ela não tinha propósito real. Ela apenas era uma figueira que desenvolvia a sua seiva e investia a sua seiva apenas em uma bela folhagem. Ela tinha folhas, inclusive quando não era a época de estar plena das folhas. Ela não seguia, ela não tinha um tempo, um propósito correto no seu desenvolvimento, a coisa certa no tempo certo. Aquela figueira, ela estava equivocada. Aquela figueira, ela era, posso te falar assim, ela era uma figueira inútil. Ela não tinha utilidade. As suas folhas eram inúteis, porque as suas folhas não estavam a anunciar figos. As suas folhas anunciavam apenas uma aparência. E é por isso que aquela figueira inútil, ela vai permanecer em Betânia, mas ela ficará na morte. Aquela figueira sem utilidade, ela vai morrer. Aquela figueira sem utilidade, ela vai secar, porque a sentença de Jesus foi muito clara: nunca mais, em tempo algum, veja, nem no tempo, nem fora do tempo, nunca mais. Jesus está dizendo: você deveria, figueira, estar plena de folhas em junho, mas você está plena de folhas ainda quando começa o processo, mas você já investiu nas folhas, mas você não consegue, você não produz os frutos. Então nunca mais, em tempo algum, nem no tempo do início, nem no meio, nem no fim, haja mais fruto em ti, porque aquela figueira era uma figueira inútil. Ela estava fora do propósito. Ela havia saído do propósito para o qual ela havia sido formada, para o qual ela havia sido criada. Essa é a primeira ocasião em que nós encontramos a morte nitidamente acontecendo ali em Betânia. Mas Jesus, veja só, Jesus que olha para as coisas que são úteis e que também avalia as coisas que são inúteis, ele vai narrar a exemplo disso em Lucas. Eu quero que você venha comigo para o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 13. Se você pode, me acompanhe na palavra de Deus. A epígrafe da leitura em Lucas capítulo 13, no versículo 6, é a parábola da figueira estéril. Veja o que diz a palavra. Em seguida, Jesus lhes propôs a seguinte parábola: certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E diz o texto no versículo 7: e por isso recomendou ao vinicultor: este é o terceiro ano que venho buscar os frutos desta figueira, e não acho. Sendo assim, podes cortá-la. Ou seja, ela é inútil. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a boa terra? Ou seja, com que propósito essa figueira está aqui na terra? O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-la. Ô querido, veja algumas coisas aqui que eu quero chamar a tua atenção. É uma figueira plantada. Alguém com muito prazer investiu naquela figueira. Alguém com muito prazer sonhou com aquela figueira, preparou um lugar para aquela figueira, e preparando um lugar,
deu àquela figueira a oportunidade de florescer em boa terra, deu àquela figueira a oportunidade de inclusive ser cuidada, de ter um agricultor que dia após dia estava acompanhando ela, estava cuidando dela. A figueira não estava só, não era a figueira à beira do caminho, não, era a figueira plantada em uma plantação de videiras. Alguém sonhou com aquela figueira, alguém abriu espaço no meio da vide e disse: aqui eu não vou plantar uma videira, aqui eu vou plantar uma figueira. Eu sonhei com uma figueira no meio dessa vide, no meio dessa plantação de uvas, sabe? E aquela figueira que recebeu essa oportunidade, agora, passado o tempo, o dono, o proprietário daquela vinha, vai observar a figueira e procura nela frutos. E ao observar que ela não tem frutos, ele diz claramente: olha, é o terceiro ano que venho buscar os frutos. Primeiro ano ela não frutificou. Segundo ano ela não frutificou, ela foi inútil no segundo ano. Terceiro ano ela também não frutificou. E ele diz: é o terceiro ano que eu venho aqui e ela não tem frutos, ela não produz o fruto. Por que é que ele estava observando ela a cada tempos? Veja por quê. Se você vier comigo em Levítico, venha comigo na palavra. Eu te disse que se você tiver com a Bíblia, será muito útil a reflexão com a Bíblia aberta, acompanhando. Abra comigo a Bíblia em Levítico, no capítulo de número 19. Eu quero que você entenda o contexto cultural em que isto aqui está acontecendo. Levítico no capítulo 19, no versículo 23. Olha o que diz a palavra, siga comigo a leitura. Quando tiverdes entrado na terra e tiverdes plantado alguma árvore frutífera. É verdade que a gente, quando planta uma árvore, planta com interesse que ela seja frutífera, que ela produza frutos, não é? Aqui no Nordeste é costume haver casas com quintais, e esses quintais têm pé de manga, não é? Esses quintais têm pé de coco, pé de banana, não é? É comum aqui no Nordeste isso. Quando tiverdes entrado na terra e tiverdes plantado alguma árvore frutífera, considerareis seus frutos como se fossem incircuncisos, ou seja, impuros, durante 3 anos. Serão para vós como algo proibido e, portanto, não comerás deles. Ou seja, primeiro ano, você plantou a figueira, vai lá, ela tem frutos, você fica feliz, mas não come dos frutos. Os frutos vão ficar ali. Eles vão cair sobre a terra, eles vão nutrir a terra e eles vão dar oportunidade para que outras figueiras também floresçam naquela mesma terra. Segundo ano, a mesma coisa. Você vai lá, encontra o fruto, se alegra, mas não come do fruto. O fruto vai ficar ali, os passarinhos vão se alimentar do fruto, as aves dos céus vão provar dos figos, as sementes cairão no solo. Vai haver ali no solo a oportunidade de que outras figueiras surjam naquele solo, seja figueira, seja outras árvores frutíferas que se plantavam. Elas teriam a oportunidade durante 3 anos de as aves dos céus se alimentarem delas, de nutrirem a própria terra com fruto, e a terra também poderia produzir outras árvores semelhantes durante 3 anos. Era assim que o Senhor estava ordenando na sua palavra. Durante 3 anos serão para vós como algo proibido e, portanto, não comerás deles. Deus está vetando que se coma. Versículo 24 diz: no 4º ano. No 4º ano, todos os frutos serão sagrados, em uma festa de louvor ao Senhor. No 4º ano, você vai de novo na época da colheita, e ela deu frutos, e você se alegra, mas não vai ainda provar o fruto, vai primeiro levar para o Senhor, é primícia para o Senhor,
é primazia, é o Senhor que fez prosperar, a terra prosperou, a árvore prosperou, então é ofertado ao Senhor. Aqueles frutos se faziam na festa, se celebrava ao Senhor em oferta ao Senhor. No 4º ano, todos os frutos são sagrados. Sagrado é separado, sagrado é aquilo que será para Deus, será santificado ao Senhor em oferta de gratidão, em oferta de louvor. O versículo 25 diz: no 5º ano, olha só, no 5º ano, você plantou, passaram-se 4 anos, você já celebrou ao Senhor. No 5º ano, diz a palavra, podereis comer de todos os seus frutos e recolher para vós mesmos seu produto. 5 anos de espera, meu Deus, para poder comer o figo dessa árvore frutífera que eu plantei. 5 anos com água na boca. Mas olha o que diz a palavra: assim, ou seja, dessa forma, fazendo desse jeito, assim as árvores produzirão cada vez mais. Assim a prosperidade será cada vez maior. E diz a palavra: eu sou o Eterno, o vosso Deus. A visão de Deus não é abençoar 1 ano, não é abençoar 2 anos, não é abençoar 3 anos, não é abençoar 4 anos, não é abençoar 5 anos, mas Ele é o Deus eterno. Ele tem um propósito de abençoar de eternidade a eternidade. A visão de Deus é maior, o alcance de Deus é maior, transcende a vida. Aquela pessoa que plantou vai envelhecer, aquela árvore vai produzir, a sua família que virá depois dele vai se alimentar daquela plantação, porque a bênção de Deus estará naquele lugar. Aquilo ali é uma plantação que tem utilidade, aquilo ali é uma plantação que é para a glória de Deus, há uma utilidade. É por isso que o dono daquela vinha, ele planta uma figueira e ele vai observar se aquela vinha, ela tinha uma figueira produtiva, se aquela figueira que era cuidada pelo viticultor, se aquela figueira estava aproveitando a oportunidade dada a ela. Para quê? Para produzir. E ele diz: é 3 anos que eu venho aqui, 3 anos que ela deveria estar produzindo, 3 anos que ela deveria estar cumprindo com o propósito que eu tenho para ela. Eu poderia ter colocado aqui uma outra árvore, eu poderia ter colocado uma vinha, mas eu quis uma figueira no meio da vinha, e essa figueira, ela tem se comportado de forma contrária, ela tem sido inútil, ela não tem produzido bons frutos, frutos que sejam úteis, frutos que alimentem, frutos que sejam para a glória de Deus. Ele vai no 3º ano, ele está preocupado, porque ele pensa assim: ano que vem é o 4º ano, ano que vem seria celebração, ano que vem eu levaria os frutos dessa árvore para apresentar ao Senhor, eu celebraria ao Senhor, e eu não poderei celebrar ao Senhor, porque não há frutos. Se não há frutos, não vai ter celebração. Se não há frutos, a adoração está defeituosa, a adoração tem problema. Se eu for adorar a Deus sem frutos, uma vida infrutífera, ela não glorifica a Deus, ela não adora a Deus em perfeição. Por quê? Porque ela não tem fertilidade, e a infertilidade é sinal de maldição, não é sinal de bênção. Lá em Gênesis, quando Deus, ele chama o homem e a mulher, os abençoa, ele dá ao homem e à mulher uma bênção que comunica o que é uma bênção completa. Ele diz assim: frutificai. Frutificai é a primeira palavra que Deus libera sobre o homem e a mulher. Frutificai, sede frutíferos, produzi frutos, frutificai. E ele diz: multiplicai, porque cada vez mais vai produzir. Multiplicai, transbordai. Ele diz: sujeitai, dominai no céu, na terra, no mar. A bênção de Deus é abrangente. A bênção de Deus é que o homem e a mulher sejam frutíferos, que produzam frutos para a glória de Deus. Uma vida infrutífera, ela é inútil. E é por isso, querido, que este dono desta figueira, a exemplo de Jesus em Betânia, ele diz: essa figueira é inútil. E ele manda corta essa figueira. Aqui na parábola a ordem é dada. Então o viticultor, ele diz: dá uma oportunidade para ela, Senhor.
Dá uma oportunidade para ela. Ela não tem produzido frutos, ela não tem gerado, ela tem estado inútil, ela tem aproveitado os recursos da terra, o tempo da vida, e nenhum fruto tem dado, nenhum fruto tem gerado. Ela tem vivido apenas para si mesma, ela tem estado fora do teu propósito. Senhor, dá uma oportunidade, eu vou investir nela. E esse investimento ele se propõe a fazer dizendo, porém lhe rogou, Senhor, deixa ainda mais um ano, eu cuidarei dela. Já que ela não consegue sozinha, eu vou ajudá-la. Já que ela não pode, eu vou investir nela mais ainda. Eu vou cuidar dela, eu vou cavar ao redor. Ele diz assim, a esperança para ela, a esperança para a árvore cortada, cuja terra, diz Jó, em Jó 14 ali, na terra seca ficou a sua raiz e morreu. Ele diz, ao cheiro das águas, basta o cheiro das águas e ela brotará novos frutos, e ela brotará de novo e viverá outra vez. Ele está dizendo assim, eu vou cuidar dela. O Senhor deu uma oportunidade, mas eu vou cuidar dela de modo pessoal, eu vou cuidar dela de modo próximo, eu vou estar sobre ela, vai estar a minha atenção, sobre ela estarão os meus olhos. Eu te afirmo nessa manhã, os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, os olhos do Senhor te contemplam nesta hora. Ele passeia no meio da sua videira e ele procura a figueira que ele plantou no meio. Ele te procura. Você não é videira, você é um povo diferente. Israel é essa vinha que o Senhor plantou, e no meio dessa vinha ele plantou uma árvore diferente. Ele plantou os gentios, ele plantou os que não eram da nação de Israel. Ele fez o investimento, ele deu uma oportunidade, e como aquele que faz o investimento e dá oportunidade, ele procura o fruto, ele busca o fruto. Que frutos que têm sido produzidos por essa videira, por essa figueira, mas como a figueira não produziu, ele permite um investimento ainda maior. Ele diz, está certo, viticultor, você vai se voltar agora para o cuidado dessa figueira, você vai investir nessa figueira, você vai cavar em volta dessa figueira e você vai colocar adubo nessa figueira, você vai colocar nessa figueira uma nutrição toda especial para que essa figueira floresça, para que essa figueira dê frutos. É um investimento que está sendo feito na figueira para que a figueira seja útil. Sabe, o Senhor, Ele tem em nós um propósito, Ele tem em nós uma visão, Ele nos deu o presente da vida, Ele nos formou, mas Ele não nos formou para o fracasso, Ele não nos formou para sermos infrutíferos, Ele não nos formou para que vivamos uma vida de egoísmo voltado apenas para nós mesmos. Deus, Ele nos formou, Deus, Ele nos deu vida para que tenhamos uma vida abundante, para que tenhamos uma vida frutífera, frutos que o agradam, frutos que são para a sua glória. E mas que frutos são esses? Você pode me perguntar, e eu quero continuar examinando com você nessa manhã a palavra de Deus, ali em Mateus, no capítulo 3, no versículo 8, a palavra nos fala do fruto do arrependimento. Sabe que fruto é esse? É quando alguém vai num caminho, mas esse caminho é um caminho errado. A palavra diz em Provérbios que há caminhos que ao homem parecem ser coisas boas, há caminhos que ao homem parecem as melhores coisas da vida, mas o fim deles, diz a palavra, são caminhos de morte. O homem se engana, ele quer andar por atalhos, o homem se engana, ele quer explorar o desconhecido, e ele diz, não, este caminho que eu estou, este caminho no qual eu vou, não parece ser o melhor caminho. O filho pródigo pensou assim, por que é que eu tenho que viver na casa do meu pai? Por que é que eu tenho que obedecer às ordens do meu pai? Por que é que eu tenho que fazer do jeito que meu pai quer que eu faça? Não, tem outros caminhos, existem outras opções, tem outras possibilidades. E ele começou a estudar as outras opções, ele começou a avaliar as outras oportunidades que a vida lhe dava, e ele tomou um caminho que não era um bom caminho. Ele tomou o caminho deste mundo, e andando por este mundo, ele se viu sem a sua herança, andando por este mundo, ele se viu sem a sua paz, andando por este mundo, ele se viu sem a proteção do seu pai, andando por este mundo, ele se viu despossuído, andando por este mundo, ele se viu em uma situação em que
ele vestia trapos, andando por este mundo, ele se viu agora cuidando de porcos e querendo comer o alimento dos porcos, e nem isso lhe era permitido. Mas esse moço que tomou este caminho errado, ele pensou, ele parou novamente para avaliar as opções. Nessa manhã eu te convido a parar e avaliar as opções que Deus está te dando, as opções que estão diante de você. Ele parou, ele disse: eu ainda estou vivo, eu não morri, eu ainda não fui cortado, eu estou inútil na vinha, eu sou uma figueira que meu pai plantou, eu sou uma figueira em que meu pai investiu, mas eu não tenho ainda produzido os frutos que o meu pai gostaria que eu produzisse. Mas esse moço faz uma reavaliação e ele diz: eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Esse ano é ano que eu vou me levantar. Esse ano vai ser diferente. Esse ano as minhas raízes vão mudar. Eu vou mudar a terra onde eu estou. Eu vou mudar o lugar onde estou plantado. Eu saí da presença do Pai, mas eu vou voltar. Arrependimento é isso, é mudança de rumo. Arrependimento é você fazer uma mudança na direção que você está indo. Eu ia nesta direção, mas este caminho está me levando à morte. Eu vou refazer o caminho. Eu vou refazer o trajeto. E é isso que esse moço está dizendo: eu vou me levantar. Eu tomei caminho que me parecia a melhor coisa da vida, mas eu estou vendo que é um caminho de morte. E ele diz: eu vou me levantar e eu vou à presença do meu Pai, porque lá na presença do meu Pai até os trabalhadores têm abundância. Na presença do meu Pai o vinhedo produz. Na presença do meu Pai as uvas produzem. Na presença do meu Pai tem doçura. Na presença do meu Pai tem cuidado. Na presença do meu Pai tem proteção. Ele diz: eu vou me levantar e eu vou tornar a presença do meu Pai. Ele é o meu Pai e eu lhe direi: Pai, eu pequei. Pai, eu estou arrependido, eu pequei contra os céus, eu pequei perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um trabalhador, me recebe de volta, me recebe no teu vinhedo, me recebe de novo, me replanta outra vez. Olha as minhas raízes que secaram, me coloca, Senhor, outra vez no lugar da vinha, me coloca outra vez no lugar do teu investimento, coloca em mim o teu adubo, ou seja, coloca em mim a tua presença, coloca em mim o teu Espírito, coloca em mim o pão da vida, me dá da água da vida, para que eu produza e viva outra vez. Eu me arrependo, meu pai. Jó, ele diz isso no capítulo 42, ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, eu te conhecia à distância, por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Jó diz: eu me arrependo no pó e na cinza, e ele se volta para o Senhor. Querido, aquele que se arrepende, aquele que produz o fruto do arrependimento, deu o primeiro passo para a vida eterna, deu o primeiro passo para a vida abundante, deu o primeiro passo para sair da morte e vir para a vida. Oh, aleluia! Arrependimento, oh glória! Só há arrependimento quando você avalia a situação. Só há arrependimento quando você percebe, quando você se percebe, quando você percebe que aquele caminho está te levando para a morte. Só há arrependimento quando você percebe, quando a tua sensibilidade ela é tocada e você percebe: eu pensei que ia ser feliz. Como eu pensava que fumar ia ser bom, como eu pensava que beber ia fazer bem, como eu pensava que essa droga, que esse cigarro ia me fazer bem, mas não fez bem nenhum, eu fui enganado. Aí quando você avalia, você percebe o prejuízo, e percebendo o prejuízo, você tem desejo de uma vida diferente, você tem desejo de verdadeira liberdade, você tem desejo de verdadeira alegria, você tem desejo de verdadeira paz, e você se encontra com o príncipe da paz, e o príncipe da paz, Jesus Cristo, ele te oferece a paz. Ele diz: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, eu não vos dou como o mundo tem dado. Não, a paz dele é diferente, ela excede o entendimento humano, ela vai além das circunstâncias, é uma paz que nos envolve, independente de circunstâncias, independente da direção do vento, independente de tempestade. Essa paz vai tomando conta da nossa vida, porque esta paz, ela vem do Senhor, é a paz plena, é a paz perfeita, fruto de arrependimento. É preciso que aquele que tomou o caminho errado, aquele que produziu frutos bravos, se arrependa. Eu tenho produzido frutos bravos, frutos azedos, fruto venenoso.
mas eu me arrependo, eu quero mudança na minha vida. Nicodemos procurou Jesus, e ele ouviu de Jesus uma palavra muito clara que dizia: você precisa nascer de novo. Mas eu sou figueira brava, eu produzo frutos bravos. Lembra Adão e Eva? Adão e Eva ficaram naquele jardim que Deus plantou, e plantados naquele jardim, eles precisavam produzir frutos, mas os frutos de Adão e Eva não eram frutos agradáveis a Deus. O investimento de Deus neles, infelizmente, não rendeu bom fruto. Antes eles produziram um fruto chamado desobediência, eles produziram um fruto chamado pecado, e produzindo esse fruto, eles decaíram em uma natureza caída. Estando naquela natureza, tudo que o homem pôde fazer na presença de Deus foi sentir-se nu, despido, e estando nu e despido, eles fizeram como a figueira de Betânia, cozeram para si folhas de figueira. Veja, e com aquelas folhas de figueira, eles tentaram esconder a sua nudez, mas aquilo era só aparência, era aparência sem frutos. E quando o dono do jardim, quando o senhor do jardim foi examinar o jardim, ele perguntou: Adão, Adão, onde tu estás? Porque onde Deus tinha plantado Adão, Adão já não estava. Adão, aonde tu estás, Adão? Aonde é que você se encontra na presença de Deus desta manhã? Como é que está a tua vida? Faz uma avaliação da tua caminhada. Faz uma avaliação nessa manhã da tua vida. Que fruto você tem produzido, meu amigo? Que fruto você tem produzido, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Adão, aonde tu estás? Eu te plantei, eu estou procurando encontrar-te e os teus frutos, e eu nem te encontro, menos ainda os teus frutos. E Adão, que estava ali apenas com aparência, com folhas de figueira, ele e a sua mulher, para esconder a sua nudez, fruto de desobediência. O pecado é assim, ele humilha, o pecado envergonha, o pecado derruba, o pecado leva o homem a ficar distante de Deus, separado de Deus. E o homem agora, com aquelas folhas de figueira, que não escondia na verdade as suas vergonhas, ele diz: eu ouvi a tua voz no meio do jardim e temi. Eu ouvi, escuta a voz de Deus agora. Eu ouvi a tua voz e eu tive medo do Senhor, porque eu estou nu, Senhor. Quem te disse que você estava nu, Adão? Não foi fruto de nudez, não foi fruto de vergonha que eu sonhei para você. Não foi, Adão. Não foi fruto de depressão, não foi fruto de drogas que eu sonhei para você, Adão. Não, eu sonhei para você um jardim de delícias. Eu sonhei para você uma vida de paz, de alegria, de contentamento na minha presença. Oh, glória! Eu sonhei para você uma vida próspera, Adão. Eu sonhei para você anos e anos de colheita abundante, para você desfrutar com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família na minha presença. Eu sonhei para você, Adão, uma mesa farta, uma mesa onde o teu cálice transborda, uma mesa onde há abundância de paz e abundância de alegria, Adão. Aí Adão diz: Senhor, mas eu pequei. O pecado envergonha, mas olha a solução para o pecado. Ainda há esperança para a árvore cortada, ainda há esperança para essa figueira plantada que não produz fruto, porque o Senhor, ele olhou dos céus à terra e ele viu que todas as figueiras não produziam frutos, todas as figueiras tinham se desviado do caminho, todas as figueiras tinham saído do propósito. Aí ele enviou o viticultor. Ele enviou o viticultor fiel, e o viticultor fiel se fez carne, a saber, Jesus Cristo. E ele disse: eu vim buscar, e eu vim salvar o que estava perdido. O viticultor nessa manhã está olhando para você, e ele está dizendo para o pai: pai, corta ainda não, pai. Corta ainda não, eu vou investir nessa figueira. Eu vou enxertar essa figueira em mim mesmo, e eu vou alimentá-la com o pão da vida, eu vou nutri-la com a água da vida. Ela vai viver outra vez,
ela vai ter frutos outra vez. Eu vou dar oportunidade a essa figueira, eu vou abrir uma porta para ela, eu vou abrir um caminho para ela. Sabe, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, das nossas iniquidades. Os cravos lhe passaram pelas mãos, os cravos a coroa de espinhos lhe perfurou a fronte, o seu lado foi ferido, o chicote romano abriu-lhe muito espaço no seu corpo de figueira, no seu corpo de videira verdadeira, para que eu e você que somos figueira, para que eu e você que não somos videira, que não somos da família de Abraão por carne, mas podemos ser da família de Abraão pela fé, quando somos enxertados na videira verdadeira, quando recebemos a oportunidade de sermos plantados em terra nova, de sermos plantados em solo novo, de sermos nutridos com a nutrição que não vem da terra, mas com a nutrição que vem do céu. Aquele que disse: eu sou o pão que desceu do céu, aquele que mata a fome, aquele que produz a vida. Você precisa nascer de novo, nascer do alto, nascer de cima, ser refeito, ser transformado em filho de Deus. Querido, querida, meu amado, minha amada, sabe, ele disse: eu vou investir na figueira, eu vou plantá-la outra vez. Deus quer te replantar nessa manhã, o Senhor quer te regenerar nessa manhã. Ele não quer que você fique na inutilidade. O pecado gera inutilidade, mas Ele quer que você produza o primeiro fruto. Chama-se arrependimento. Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo dos erros que tenho praticado aqui nesse mundo. Esse é o primeiro fruto que vai te levar à restauração nessa manhã. Há um outro fruto, chama-se santificação. Romanos, no capítulo 6, no versículo 22, nos declara o fruto da santificação. E aquele que é santo, ele não se contamina com este mundo. Aquele que é santo, ele rejeita a si mesmo. Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A natureza carnal, ela é inclinada para o mal. A natureza carnal, a carne caída, ela é inclinada para o pecado. Mas quando o homem se arrepende, ele então passa a produzir o fruto da santificação. Ele diz: eu vou andar com Deus agora, eu vou andar em novidade de vida agora. A palavra diz: deixa o pecado e tudo que te embaraça. Oh, aleluia! Deixa o pecado e todo embaraço desta vida e corra com paciência a carreira que te está proposta, para o propósito que Deus tem para você, olhando para Jesus, o viticultor fiel, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que veio buscar e salvar a figueira infrutífera, a figueira que não produzia, aquele que tem poder para fazê-la viver outra vez. Aleluia. Arrependimento, santificação e boas obras. Boas obras, Colossenses 1:10. Boas obras, ou fruto bom, coisa boa. Aquele que antes matava, não mata mais. Aquele que antes andava ébrio, não andará mais. Aquele pai que não cuidava da sua família, agora é um pai que cuide da sua família. Aquela mulher que tinha uma vida dissoluta, aquela mulher que cometia adultério, agora não adultera mais. Oh, glória, aleluia. É como Paulo matava, Paulo perseguia, mas ele se encontrou com Jesus, o viticultor fiel. E depois ele vai escrever dizendo: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas é Ele que vive em mim. Aquele em quem o Senhor investe, a figueira que se coloca nas mãos do Senhor, Ele a toma. Oh, e Ele diz: eu e o Pai iremos até ela, e nela faremos morada, e todo mal vai sair, e todo mal vai se retirar, e toda opressão vai sair, e toda opressão vai se retirar, e vai nascer de novo, e vai produzir fruto de contentamento.
gozo, paz, alegria, fé, domínio próprio, equilíbrio, temperança, paz. A vida vai mudar. Vida e vida em abundância. É para isso que nessa manhã Jesus está indo à tua Betânia. Jesus está indo aonde você está agora, porque lá em Betânia a figueira inútil vai ficar morta. A figueira que não produz vai permanecer morta, mas nessa manhã a figueira que quiser mudança de vida, a figueira que se arrepende, a figueira que produz o fruto do arrependimento, ela viverá outra vez. Jesus te chama nessa manhã: vinde a mim todos. Mas eu sou figueira infrutífera. Ele te convida: vinde a mim todos. Mas eu só produzo espinhos. A minha vida, olha, só produz espinhos. Olha, Ele te convida: vinde a mim todos. Ele recebeu espinhos e cardos por você. Ele vai te fazer frutificar. Esses espinhos vão sair e você vai sentir o cheiro da rosa de Saron. Uma rosa que não tem espinhos e uma rosa que produz frutos, e frutos que são frutos em abundância. Há uma mudança de Deus para a tua vida nessa manhã. Ele está indo à tua Betânia, não para que você permaneça na sepultura. Ele está indo à tua Betânia, não para que você permaneça com uma vida que não é vida, com uma vida que é uma morte. Ele está indo à tua Betânia para te dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que não produza, produzirá, tornará a viver outra vez. Venha a Cristo nessa manhã. Ele é o viticultor fiel. Ele é aquele que tem poder para transformar a tua vida. Ele tem poder para transformar a tua família. Ele tem poder para transformar o teu casamento. Ele tem poder para transformar a tua história. Mas você precisa vir a Ele. Oh glória, a palavra diz: aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu tenho apenas 2 minutos agora. Eu te convido a tomar uma decisão diante de Jesus. Oh glória. Ele disse: aquele que não produzir frutos, em João 15, vai ser cortado. Ele disse: todo galho que em mim não dá fruto. É o capítulo 15 de João, quando Jesus se identifica como a videira verdadeira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele retira, e todo que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vem, o Senhor te chama. Ele diz no versículo 5: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados e lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Escreve no chat: eu quero Jesus. Versículo 16 declara: não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designeis para irdes e dardes fruto. Deus tem propósito na tua vida. Deus tem desígnios gloriosos para a tua vida, para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça, não 1 ano, não 2 anos, não 10 anos, mas para toda a eternidade, fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele concederá a vós. Venha a Cristo nessa manhã. Entrega o teu caminho a Ele. Eu quero orar por você. Oh glória. E você que vem a Jesus, Ele disse: tudo que pedirdes vos será feito. Creia na palavra. Diga: Senhor, me restaura. Senhor, transforma a minha vida.
Eu tenho produzido frutos amargos. Eu tenho produzido frutos espinhosos. Mas muda a minha história. Muda a minha vida nessa manhã. Ora comigo, Pai querido, Pai santo. Eu te louvo pela tua palavra, Senhor. Palavra que tem sido comunicada através do teu Espírito na tua direção aos corações. Eu te peço, Espírito Santo, fala com cada vida, convencendo agora do pecado, da justiça e do juízo. E alguém, Senhor, que ora comigo e tem produzido frutos bravos, frutos venenosos, frutos espinhosos, ó Senhor, em nome de Jesus agora eu te peço. Toca no coração dele e dela para que produza o fruto, sim, mas do arrependimento. E sendo tocado pelo teu Espírito e produzindo esse fruto, Senhor, seja santificado por ti agora. E a sua vida mude para produzir boas obras em ti. Oh Pai amado e santo, Deus fiel, regenera vidas neste momento, regenera corações, regenera a mente, ó Senhor, Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus agora faz nascer de novo, faz com que as raízes mortas voltem à vida. Oh aleluia, coloca, Senhor, teu Espírito agora nesta figueira que ora comigo, para que, Senhor, ela seja transformada, enxerta-a na videira verdadeira e transforma, faz nascer do alto, faz nascer de ti. Eu também te peço, Senhor, por esse galho, esse galhinho, Pai, que está enfermo, esse galhinho, Pai querido, que padece, esse galhinho que tem sido atacado pela praga, mas está enxertado em ti, pertence a ti. Estende tua mão agora, purifica, limpa, sara, faz com que produza, faz com que seja fortalecido, Pai amado, ainda que esteja um galhinho quebrado, eu te peço agora, conserta o galho quebrado, aleluia. Conserta o galhinho quebrado agora, aleluia. Oh glória, oh aleluia. Conserta o galhinho quebrado agora, faz viver, faz viver. Em nome de Jesus.